primeira pergunta que nós temos aqui, partida de Tânia, da Assembleia de Deus, ela faz citação do que está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e versículos 21 a 23. Então vou ler, e a pergunta dela é: devemos orar pelos mortos? E eu não sei porque ela fez a citação desse texto bíblico. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: na verdade, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, respondendo primeiro a pergunta, devemos orar pelos mortos? Nossa resposta é não. Não devemos orar pelos mortos. Dizemos que é inútil orar pelos mortos. No capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 27, está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, fim da morte, segue-se o juízo. De modo que qualquer oração ou sacrifício que se fizer não vai alterar a situação. E o texto fala que o morto, no caso a criança, filho de Davi, tinha partido como outras pessoas que partem, o corpo vai à sepultura e o espírito ou a alma vai para um local chamado Seol, que é o mundo invisível dos mortos. Ora, a pessoa que já morreu, o espírito dela não retorna, como disse aqui Davi: eu vou ter com ela, mas ela não virá ter comigo. De modo que quando se surpreenderam que ele, ao tomar conhecimento da morte da criança, parou de jejuar, de orar, eles ficaram surpresos, como que dizendo: se ela enferma, ele estava tão triste, agora ela morreu, então a tristeza é maior. Pelo contrário, ele disse: agora não tem mais jeito, ela não volta a mim, o que significa que o espírito dos mortos não entra em contato com os vivos. Mas eu irei ter com ela, ou seja, quando morrer, irei ter com ela. Então o Seol aparece 66 vezes no Antigo Testamento. Não significa sepultura. Existem duas palavras hebraicas para sepultura: kever, kevurá. O lugar do espírito é outro, é chamado Seol. E este Seol tinha uma divisão. Uma parte era chamada Seio de Abraão, onde se congregavam os patriarcas, os servos de Deus do passado. E a segunda parte era propriamente o inferno, onde ficavam as pessoas que viveram mal, se afastaram de Deus aqui na terra. Então a resposta é essa: devemos orar pelos mortos? Não. Por que não? Porque é inútil. Depois da morte, segue-se o juízo. Acabaram-se as oportunidades para qualquer salvação, para qualquer benefício.
Nós temos aqui outra pergunta. Diz assim, a pessoa não se identificou. Se a carne e o sangue não podem entrar no céu, como pode haver ressurreição física? Ora, a pessoa que nos mandou este pedido de esclarecimento, naturalmente ela não citou o texto na sua inteireza. E é preciso termos cuidado com esta citação parcial de um texto bíblico que pode nos ajudar a esclarecer todo o texto. Então, quando você abre a Bíblia no livro de Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15 e versículo 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então a parte que faltou foi: nem a corrupção herda a incorrupção. Ora, em todo o capítulo 15, Paulo está tratando da ressurreição. Não podemos isolar um texto do contexto. Então eu vou ler o contexto, que é a parte que vem depois. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então aqui está que a corrupção não herda a incorrupção. Se no versículo 50 está dito que a corrupção não herda a incorrupção, a corrupção fala do nosso corpo atual, que é movido, que é composto de carne e sangue. Ora, este corpo corruptível, da forma como está, realmente, ele não pode penetrar no céu. Ele tem que passar por uma mudança. Isto que é corruptível tem que se tornar incorruptível. E aqui está dito que, por ocasião da vinda de Cristo, haverá crentes mortos e crentes vivos. Os vivos, diz Paulo, nem todos dormiremos, quer dizer, haverá pessoas vivas. Mas estas pessoas vivas serão transformadas. Para quê? De um corpo mortal para imortal. De um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Com esta condição, então, nós poderemos entrar no céu. É o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 a 21. A nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, corpo corruptível, para um corpo incorruptível. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme, igual ao seu corpo glorioso. Eu quero dizer ao nosso amigo que ressurreição diz respeito ao corpo. Quando a Bíblia fala de ressurreição espiritual, como aparece em Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, é uma figura, é uma linguagem simbólica que fala da mudança que se deu na nossa vida. Agora, quando fala de ressurreição literal, então ela só pode ser física e não
se tornar um espírito glorificado. A doutrina da ressurreição é tão importante que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14 a 17, o seguinte: se Cristo não ressuscitou, ressuscitou fisicamente. Dos mortos também, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, repete Paulo, é vã, é inútil a nossa pregação. Então hoje, esses que se dizem testemunhas de Deus ou de Jeová, negam a ressurreição corporal de Jesus. Veja bem, meu prezado ouvinte, eles dizem que Jesus materializou um corpo, o que não era, então, um corpo verdadeiro. Era um espírito materializado. E se apresentou com um corpo com furos na mão para tapear Tomé, para que Tomé cresce que ele tinha ressuscitado, quando, na verdade, segundo este grupo, o corpo de Jesus foi escondido. Isso é uma heresia sem tamanho. Paulo chega a dizer: somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque negamos a ressurreição corporal de Jesus. E Jesus, quando ressuscitou, se apresentou aos discípulos, mostrou-lhe as mãos, os pés, e disse: olha, vede minhas mãos, meus pés, apalpai-me, vede, porque um espírito não tem carne, nem ossos como vedes que eu tenho. Aí está uma prova cabal, insofismável, categórica da ressurreição de Jesus. Lucas 24, 39 a 43. E Jesus comeu diante deles, mostrando assim que tinha um corpo ressuscitado. Então, repetindo, 1 Coríntios 15, 50, quando diz carne e sangue, se refere ao corpo natural. Hoje, corpo corruptível. Este corpo não herda. É preciso que ele passe por uma mudança de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Segundo o corpo do próprio Jesus, que ascendeu aos céus com o seu corpo glorioso. E 1 Timóteo 2:5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus não abandonou seu corpo. Hoje ele é chamado ainda Filho do Homem. Foi o que Estevão viu. Vejo o Filho do Homem à direita do Pai. Cuidado com as heresias. E por isso o programa Consultando a Bíblia está aqui para responder a sua pergunta. Segundo a João, pergunta a nossa irmã Shirley, se não me engano, ela pergunta: quem é a senhora é mencionada na segunda carta de João, que é chamada senhora eleita? Então, a carta é dirigida a esta senhora e a pessoa pergunta. Então, nós dizemos que não há uma indicação correta de quem seria essa senhora eleita para quem foi dirigida a segunda epístola de João. E há ideias que a carta tenha sido endereçada a uma viúva cristã de destaque, conhecida de João, numa das igrejas da Ásia Menor, sob seus cuidados pastorais. Então, a família dessa senhora, bem como os filhos da sua irmã, são pessoas de destaque entre as igrejas daquela região, de modo que ela está
prevenindo, aliás, o João, o escritor, está prevenindo aquela senhora que não devia dar lugar na sua casa a falsos obreiros, pessoas que vinham e que traziam doutrinas estranhas. E ele então previne a senhora para que não receba tais pessoas. Nós temos aqui outra pergunta, NQI, mulher. Onde nos evangelhos revelam a doutrina da Trindade? Nós queremos dizer à nossa consulente que não apenas nos evangelhos, mas na própria Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, nós encontramos a doutrina da Trindade bem clara, sem qualquer dúvida. Por exemplo, nós temos em Mateus 3:16 e 17 o batismo do Senhor Jesus. E este batismo é relatado da seguinte forma: e sendo Jesus batizado, aqui temos uma primeira pessoa, Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Segunda pessoa, o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre Jesus. E uma terceira pessoa, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então está aqui claramente três pessoas, segundo as quais nós dizemos um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Outro texto que nós encontramos é Mateus 28:19, que nós chamamos a fórmula trinitária do batismo. Jesus disse no versículo 19 do capítulo 28, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, quando nós dizemos em nome do Pai, reconhecemos a personalidade de uma pessoa que é chamada Pai. Quando dizemos e do Filho, reconhecemos a personalidade de uma segunda pessoa que é conhecida como Filho. E quando dizemos e do Espírito Santo, então, obviamente, nós temos que reconhecer que também o Espírito Santo é esta terceira pessoa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, podemos citar no livro de Isaías, capítulo 6, também uma prova bem clara da doutrina da Trindade. Vamos abrir, se você puder abrir aí em sua casa, você vai ler acompanhando a leitura, e eu quero então citar essa passagem porque ela é importante para a nossa explicação. Diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E clamavam um para o outro, ou uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós temos aqui que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi ao Senhor. Vamos trocar aqui o nome de Senhor por Jeová, como algumas
crenças exigem, e a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, aponta a isso. Agora, quando abrimos o Novo Testamento em João, capítulo 12, vamos notar essa explicação aqui. Jesus dizendo, diz o texto bíblico, e ainda que Jesus tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu a nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então, quando você lê Isaías viu a Jeová, na verdade, ele estava vendo o próprio Jesus Cristo. Você continuando a leitura de Isaías capítulo 6, você vai notar o seguinte no versículo 8. Mas um dos serafins voou para mim, versículo 6, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ora, prezados ouvintes, essa palavra nós é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, primeira pessoa do plural. Quem está falando aqui? Quem irá por nós? Sem dúvida, nós já vimos duas pessoas, o Pai e o Filho, de acordo com João 12, 37 a 41. E você perguntará, e o Espírito Santo? Vamos continuar a leitura do versículo 8. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis, de fato, não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Ora, você abrindo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, você vai encontrar que quem mencionou estas palavras foi o Espírito Santo, que estava dizendo que o povo seria tão rebelde que não ouviria a voz do Espírito Santo. Diz assim o texto, e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure.